E aí, bro, beleza? Boa tarde, vamos nessa? Já ligando o farol aqui pra não correr o risco. E vamos nessa, boa tarde, segunda-feira terminada. Tenho mais 3 dias, terça, quarta e sexta. Quinta-feira será feriado, um feriado religioso. Um inútil feriado religioso, mas que é, enfim, quem sou eu para contestar tradições, né, cara? Quem sou eu? Eu sou quem contesta tradições, ora, foda-se. Bom, terminada segunda-feira de trabalho, né? Eu tô saindo um pouquinho mais cedo, porque eu quero comprar uns pãezinhos, uns pães, né? Pacotes de pães pra minha casa. E vou lá no empório lá de um cliente da gente aqui, né? Que é uns 10, 15 minutos pela Raposo, vou e depois volto. Meu chapa, eu passei pelo radar, mas que não tivesse muito a mais. Bom, se foi, já foi. Não foi muito a mais, não. Tem assuntos aqui, quero falar sobre eles. Consegui um jeito aqui de deixar a pagininha tranquila e falar de algumas coisas que tem passado aí, que eu consegui dar uma lida hoje. Hoje eu trabalhei bastante, devolvi bastante chamado, fiz uns acessos remotos e tal, mas entrei mais cedo e tudo, deu uma corrida boa, né? Na sexta eu não fiz filme na volta porque eu estava absurdamente cansado. Saí 6h30 daqui para tentar atender até a última cliente. Consegui, foi tudo resolvido, chamado arquivado, tudo bonitinho. E meu fim de semana foi nada de muito a mais, foi um fim de semana como eu não tinha há muito tempo. Foi um fim de semana normal. No sábado fiquei bastante com o Cauê, a patroa saiu aí pra ver umas coisas. Tomei umas brejas com o meu amigo Manuel. E no domingo mais fiquei em casa, lavei moto, lavei carro, lavei a seco, né? O carro ficou uma grande bosta, mas enfim, ficou melhor do que estava, menos ruim do que estava, mas tá meio manchado. Sei que era a minha bolsa. Falar aqui sobre os assuntos, vai. Usar aqui. A viagem vai ser um pouquinho mais longa, acho que vai dar pra falar sobre os 3 assuntos que eu separei aqui. Tenho mais na minha ficha, mas separei esses aqui. Antes eu quero terminar o assunto do último vídeo assim, com uma única frase, que foi a frase que eu acabei esquecendo de colocar. Vocês têm um escapamento horroroso, vocês dois. Esses dois aqui da frente são um pouquinho instáveis mesmo. Um deles aí que estava atrás de mim quase bateu, porque eu fui frear aqui e o outro estava muito grudado em mim. Quase bateu em mim. R$450 uma camisa da seleção brasileira. Existe uma versão torcedor que sai por 250, 249, alguma coisa assim. Sexta-feira começou a Copa América. O Brasil ganhou de 3-0 da Bolívia. Fortíssimo time da Bolívia. Teve sérias dificuldades no primeiro tempo, tanto que terminou 0-0 e depois abriu lá deu sorte em alguma coisa. O VAR viu um pênalti lá, corretamente, inclusive. E, enfim.
e jogou com uma camisa branca muito bonita, muito bonita. É raro jogar com essa camisa branca porque futebol, para variar, para ajudar um pouquinho, além de tudo é um ambiente cheio de preconceitos e de misticismos, né? De como é que se fala? Superstições. E existe a superstição básica, como também é um esporte administrado por muitas pessoas velhas, né? Existe a coisa do Brasil ter perdido para... Sempre jogou de branco, né? A camisa oficial do Brasil era branca. E na Copa de 50, o maracanazo, né? O tal do vexame de perder para o Uruguai. Nossa, mãe. Perder para o Uruguai. Então tá bom, não joguem mais de qualquer outra cor, porque tomou de 7-1 da Alemanha no Mineirão, né? Enfim. E carregou isso, joga muito poucas vezes com essa camisa branca que é muito bonita. E eu me lembro de ter até... Eu assisti o jogo quase que inteiro e lembrei disso, de falar, poxa, né, uma camisa bacana, uma camisa bonita. Não fosse, eu pensei comigo mesmo na sexta, não fosse esse símbolo que representa tão pessimamente uma ideia cívica brasileira, uma ideia torta, uma ideia, como é que eu vou dizer? Uma ideia burguesa, uma ideia elitista, uma ideia separatista, que infelizmente uma outra maioria que não pertence a esta elite, a este separatismo, comprou por inclusive falta de argumentos intelectuais, né? Mas vamos lá. E eu brinquei disso, de dizer, nossa, a camisa é super bonita mesmo, uma camisa bacana. Não levasse esse símbolo, eu poderia pensar em tentar comprar. Mas aí hoje eu fiquei sabendo disso, que essa camisa custa R$ 450. Foi uma camisa muito procurada. Aí me dá vazão a dizer algumas outras coisas também. Tinha muita dessa camisa no estádio do Morumbi. Foram 40 mil pessoas na estreia aqui no estádio do Morumbi. Aqui pertinho da gente. Estamos bem perto do estádio do Morumbi. E tinham gritos de incentivo, assim, meio fora de foco, sabe? Aquela coisa de gente que não está muito acostumada a ir num estádio, enfim, né? Ficou na minha cabeça isso, de que assim, nossa, que estranho, né? Tem bastante gente, mas tem pouca torcida, num conceito de torcida mesmo, assim. Torcida é uma coisa popular, né? Uma coisa que mais o povão sabe fazer, né? Enfim, ao final do segundo tempo, ainda um pouco antes de acabar o jogo, divulgada a renda, descobre-se que foi a maior arrecadação do futebol brasileiro de todos os tempos, com só 40 mil pessoas. E aí, olha-se daqui, mais de 20 milhões de reais de arrecadação num jogo. Nossa, mano. Parabéns, hein? Isso aqui é sucesso de marketing, né? Então descobriu-se que o preço médio dos ingressos também é muito caro. Muito caro. Por isso não havia lotação próxima dos 70, 80 mil que o estádio tem capacidade. E daí a gente dizer que futebol da seleção brasileira hoje é o futebol dos coxinhas, é o futebol desses 30%, é o futebol da galera que está comandando o país mesmo, né? Não dá para pagar R$ 450 numa camisa. Um brasileiro minimamente mediano não vai conseguir, não tem como. E, além disso, o preço de um ingresso para um jogo da seleção brasileira, um verdadeiro absurdo. E aí reclama, poxa, tá tendo pouca aceitação, né, da Copa América, né? Fora o jogo do Brasil de 40 mil, os outros jogos tiveram
boas arrecadações de 2 milhões, 3 milhões, mas com públicos de 16, 19 mil pessoas. A Argentina jogou em Salvador e foi 13 mil pessoas. E assim por diante, né? Isso inclusive com suspensão do Campeonato Brasileiro, ou seja, nem para ter a desculpa de não, tô guardando dinheiro para ver meu time, né? Que hoje o time da gente tá chamando muito mais atenção do que a seleção brasileira. Perdeu o valor pro brasileiro, né? Tem uma grande perda de valor para o brasileiro, a seleção brasileira de futebol. Essa geração ainda é a geração que viu o 7-1 aqui no Brasil, né? Então há muita decepção nisso aí, né? Já são 8 anos, 4 anos, 5 anos depois, né? Então acabou virando isso, né? O futebol brasileiro, o futebol da seleção brasileira acabou virando um futebol de coxinhas, né? Futebol de elite mesmo, né? E é tudo que, na verdade, eu acho que a CBF queria, né? Ela não quer o povão mesmo, assim, o povão legal, forte, na parada. Ela não quer, na boa. Ela nunca quis, né? Nunca quis essa pressão popular. Lidar com 30% da população, de maior capacidade monetária, aí tá tudo bem, aí beleza. Agora, o interesse do ufanismo que a Rede Globo faz, isso não é legal pra eles. Eles não gostam também da ideia. Depois tem que ficar... Nossa, mãe. Depois tem que ficar explicando pros outros essas goleadas bobas aí, né? Enfim. Falar sobre um outro assunto muito interessante, que já vai emendar no terceiro assunto. O Chile viveu... aliás, deixo claro que eu admiro, tenho uma grande admiração pela sociedade chilena, por tudo que eles passaram e pelo que eles conseguiram efetivamente aprender. Levam a minha inveja. Aprenderam sobre ditadura, sobre totalitarismo, sobre fascismo. Não subverteram a história, mesmo quando presidentes, até de direita, até mais conservadores, ganharam as eleições. Bolsonaro e sua turma tomaram um pito quando foram lá brincar, conversar no Chile, tentando distorcer a história e falando bem de Pinochet. Tomaram um pito do presidente direitista deles. Eles acharam, o cara é de direita, então vou falar, tá tudo certo. Igual tentaram brincar com a Fox lá nos Estados Unidos. Eles são conservadores, então dá pra gente. Não dá não, cara, não dá não. Beleza? Mais uma, mas isso acontece com quem não tem capacidade, não tem experiência, não tem expertise, não tem timing, né? Você vai deixar eu passar, bro? Obrigado, hein? E o Chile, no ano passado principalmente, teve uma visita do Papa. E essa visita do Papa foi providencial. O Francisquinho tentou ir lá para apaziguar os ânimos, para acalmar corações. Ele é um cara bom para isso. Ele é um bom marketing para a Igreja Católica. Ele é até um cara útil para a Igreja Católica. Vamos deixar isso muito claro. E para a boa imagem da Igreja Católica, tá? Então o Francisquinho foi por lá. Mas estava rolando uma investigação séria sobre pedofilia nas últimas décadas no Chile, e sobre a impunidade disso, e sobre a não participação do Vaticano em reconhecer esses crimes dos padres com as crianças. Então o povo chileno, que não é nenhum trouxa, aproveitou a ocasião da visita do Papa para fixar seu terreno. Isso, você vai me passar aqui e agora no corredor você é uma lesma. Quer apostar? Se não for, eu me engano e fico feliz. E protestaram bem na chegada do Papa. Fizeram protestos veementes, protestos feios, protestos que chegaram a anular, cancelar alguns compromissos. Porque o povo foi lá pedir, exigir a posição do Vaticano de punição efetiva
aos acusados. Não é só a justiça comum. Existe um conselho bastante... Ó. Eu dei certo, eu vou, né? Então tá tudo bem. Aí, o que eu falei? O que aconteceria no corredor? E houve uma comoção bastante grande, né? Tanto que o Vaticano tomou medidas, chegou a excomungar alguns, fazer umas coisinhas, um teatrinho lá para o pessoal acalmar um pouco e não perder, né, seu terreno forte num país sul-americano de forte tendência cristã, né? Ou seja, se eu vacilar aqui, meu amigo, tem uns evangélicos bons, cheios de dinheiro, louquinho para tomar meus fiéis, né? Então, beleza, né? Foi lá, fez uns teatrinhos, expulsou alguns, afastou outros, tirou alguns outros e tal, beleza, tá joia. Colaborou com algumas condenações da justiça comum, beleza. E aí, na continuidade dessa modificação, né, dessa tentativa de mudança de imagem que estava queimada, foram lá e colocaram um bispo, um arcebispo do Chile, o senhor Carlos Eugênio. Ele tem um outro nome lá, mas eu preferi só, o nome dele é Carlos Eugênio mais alguma coisa. E eu não quis pegar, anotar o outro nome. E esse homem chega lá e tá tudo certo, beleza, vamos limpar a barra, vamos arrumar e tal, beleza. Um dia perguntado sobre o que ele acha da questão feminina na Igreja Católica, né? Em tempos em que se pede mais espaço para as mulheres e tudo mais, papapá, ao que ele disse muito claramente assim: as mulheres não estão na Santa Ceia, não são retratadas na Santa Ceia. Sabe por quê? Porque elas preferem os quartos dos fundos. O Carlos Eugênio pegou mal. Houveram mais perguntas e mais provocações, mais pedidos de posição, ao qual ele continuou. Lamento informar, mas Jesus não escolheu mulheres para serem discípulas. Então eu estou seguindo os passos de Jesus. Claro que Carlos Eugênio já foi afastado do cargo, não é mais o arcebispo da nação chilena, do catolicismo da nação chilena. Beleza. Se alguém queria melhorar a imagem, colocou um cara muito bom, hein, Francisquinho? Espero que você não tenha participado desse conceito, né? Mas não foi legal, né, cara? Não foi mesmo muito legal da sua parte, né? Agora, vamos deixar claro ao seu Carlos Eugênio a minha admiração. Essa afirmação dele, não é que ela está errada. Eu já disse sobre isso, já falei sobre isso. Não há realmente mais do que machismo na Bíblia inteira, muito mais em pedaços anteriores, mas nem no tal do Novo Testamento, que o pessoal gosta muito de dizer que é a parte que vale, a parte boa, a parte que renova a Bíblia e tudo mais. Mas não há não, viu, seu Carlos Eugênio? Não há não, viu, seu Papinha? Não tem mesmo nada. O Carlos Eugênio está correto ao dizer, ele não escolheu 6 apóstolos, 6 discípulos e 6 discípulas. Não. Tá? Não há a fraquíssima participação das mulheres na relação da história de Jesus Cristo, que é essa que, ao que parece, que importa a todos. Tem as mulheres em 2 momentos: o subjugamento básico de Jesus com a sua mãe, em 2 ou 3 momentos. Eu não pertenço a você, eu pertenço ao mundo, eu sou do meu Pai. Vá cuidar da sua vida. E cuide aqui do meu irmão João, né? Como ele gosta de dizer. Que possivelmente era mesmo seu irmão, filho dela. Mas deixa isso pra lá. Há mais significados aí para outras pessoas. E eu não quero ficar aqui fazendo leiturinha. Porque o que eu quero dizer, muito basicamente, é a charge
A charge que eu, inclusive, passei para alguns contatos no meu WhatsApp. A charge simples do Carlos Ruas, onde está o Deus cristão e Odin, num restaurante, num self-service. E os dois estão se servindo. E o Deus cristão vira para ele e fala assim: eu adoro self-service, você pode pegar só o que te agrada. Aí Odin olha para ele e fala assim, igual a Bíblia, né? E é isso, cara. E é isso mesmo, igual a Bíblia. É assim que funciona essa mecânica. Pegue apenas o que te interessa. As demais barbaridades, você diga que está fora do contexto. Você não use, você não as busque. E está tudo certo. Eu nem acho que há tantas barbaridades na vida daquele suposto rapaz ali. A não ser o fato em si da existência dele, de ele ser um sacrifício, sendo ele Deus, sendo ele o Filho, ele sendo o sacrifício para que seu Pai, que é ele mesmo, perdoe os pecados do mundo. E, enfim, não dá para entender nada, isso não tem o menor cabimento. Mas eu não vou aqui ficar brigando com a fé cristã, não. O que eu quero colocar é que, sim, a mensagem da Bíblia, ela é machista. Ela sempre foi machista. E para mim, uma mulher... ele deixou a gente passar, depois agora ele passou de novo. Para mim, eu sempre falo isso, uma mulher que mantém convicções muito radicais em relação à igreja, em relação à Bíblia, em relação ao cristianismo, é uma mulher que não dá seta, não faz nada, desgraçado. É alguém que se diminui mais ainda da sua condição de mulher, porque a Bíblia é cruel com as mulheres. E aí já vai abrir, porque eu já vai dar atenção para outro ponto que eu quero dizer aqui. Daqui a pouquinho eu falo. Agora, antes de chegar ali na lojinha de pães, eu só vou falar uma coisa. Eu vou falar que uma outra charge do Carlos Ruas de hoje, fantástica, adorei, eu mandei para o Facebook, aonde está um cara, provavelmente Thomas Edison ou Tesla, né? Um dos dois, não importa quem seja, falando assim, nossa, eu acho que eu estou quase descobrindo a fórmula da eletricidade, de como fabricar a eletricidade, e atrás dele um deus fictício, um deus fictício é ótimo, né? Um deus mitológico com um raio na mão, e ele ali, o cara falando, eu estou perto de descobrir como fazer eletricidade, e esse deus atrás com um raio na mão dizendo assim, eu não estou me sentindo muito bem, ué. E aí quando no segundo quadro ele faz, eureka, consegui! E aí o deus some, e no lugar do deus fica uma fórmula. A fórmula dos átomos, dos amperes, enfim, toda a fórmula. Ou seja, uma coisa fantástica, uma mensagem sucinta. Toda vez que um mistério da natureza é decifrado, é elucidado, é identificado e é demonstrado, cientificamente falando, morre um dogma. Tem gente que nega, né? Porque a ciência parece ser inimiga da religião. Não, ela só é inimiga da religião porque é ela que nega a religião, né? Até daqui a pouco, eu vou continuar essa conversa. Até já. E vamos lá.
Continuando aqui, essa charge realmente me chamou muito a atenção pela sutileza, pela leveza, pela inteligência que ela carrega em 2 quadrinhos simples e como ela é forte nessa minha, às vezes solitária, busca pela razão. A razão para mim traz justiça, o dogma nunca traz justiça. O dogma justifica injustiças. E essa é uma diferença latente, é uma diferença incontestável. Uma vez eu parei meu carro aqui, ó. Meu camaradinha morava aqui, ó, nesse condomínio. Camarada não, né? Ele é um amigo, eu sou padrinho de casamento dele, ele é padrinho do meu casamento, ele é marido da prima da minha mulher. O filho dele é uma graça de moleque, um molequinho bem educado, carinhoso, amável. É uma figurinha. Adoro o molequinho deles, adoro o Gabriel. Eu tô tentando passar você, né, tio? Essa charge, ela é pra mim mais um marco, né? Mais uma linha clara, claríssima. E eu coloquei isso no Facebook para não ofender muito, né? Mal entendedor, porque mal entendedor é uma bosta, né? Para não ofendê-los muito, eu coloquei assim: toda vez que um novo conceito é comprovado, morre um dogma. Só coloquei isso. Parabéns, Carlos Ruas, você é um garoto, ele é mais novo que eu, bem mais novo que eu também. Metade do planeta é mais nova que eu, ou mais da metade dele. E aí, alguém vai deixar a gente passar? Não deixa? Aqui a briga é boa, né? Não tem um pare, não tem um sinal, um semáforo, nada, né? Eu vou acabar chegando basicamente no mesmo horário. Ainda tenho que ir no sacolão hoje. Vou comprar umas frutinhas ainda. As frutinhas da semana que eu não comprei porque ontem eu não fui na feira. E aí eu termino, né? Eu tava numa linha lá atrás, antes dessa minha vontade de colocar como foi genial a charge do Carlos Ruas. Mas antes disso eu estava falando sobre essa questão, né? Mais uma vez a questão da síndrome de Estocolmo, né? As vítimas que se apaixonam pelos seus vilões, pelos seus algozes. E o primeiro contexto de síndrome de Estocolmo é essa questão, para mim, muito prática, de mulheres que sempre foram desprezadas por todas as religiões. Não foram só desprezadas, foram maltratadas, tá? Não quer? Dá uma lida no que Paulo fala sobre o comportamento das mulheres dentro das igrejas, tá bom? E aí você vai dizer que eu tô com uma visão muito distorcida das coisas. Não estou. Enfim, voltemos. E aí tem um caso mais grave ainda, que voltou à pauta esses dias, né? Um conceito básico, né? Que entrevistaram um cara que ele é advogado. Ele é advogado de igrejas, né? De causas religiosas. Ele é aquele cara que a igreja contrata para poder defender conceitos que ofendem a lei, mas que estão dentro dos dogmas e práticas internamente daquela igreja. E ele estava falando sobre o perigo de que na semana passada, finalmente, ainda bem, foi aprovado o texto, foi aprovado o entendimento de que a homofobia é um crime que deve ser tratado igual ao crime de racismo.
pronto e acabou, né? E deu para entender melhor depois que eu li essa entrevista, esses pedaços da entrevista hoje, desse advogado das igrejas, né? Por que toda aquela preocupação de líderes religiosos com a aprovação com a aprovação desse entendimento, com a classificação dessa situação de homofobia. E aí ele conta uma história básica, né, assim, né? O homossexual vai chegar na igreja e vai falar que ele quer se casar com a pessoa do mesmo sexo. E ele vai ele já sabe que não é aceito. E ele vai acusar o padre, o pastor, o bispo de homofóbico. E porque o homossexual, ele, quando trata dessas questões, ele já se coloca numa posição de vítima. Vamos lá, senhor querido doutor, advogado, excelentíssimo. Entendo perfeitamente o que você está falando. Entendo perfeitamente o quanto isso preocupa vocês. Mas eu me preocupo mais ainda em pensar na necessidade de um homossexual em casar numa igreja. Eu efetivamente não compreendo. Tá certo, né, bro? Você deu certo, você entrou na minha frente e mandou um foda-se, né? E ele te incomoda entrando na tua frente, né? Mas realmente me incomoda, me faz ter poucas perspectivas de entendimento, efetivamente um homossexual querer o reconhecimento eclesiástico, o reconhecimento divino de sua união. Procure para mim, encontre para mim uma religião oficial, uma religião matriz, que aceite o conceito da homossexualidade. Procure para mim. Existem, eu já falei sobre isso. Existe sim, claro que existe. Sei que existe. Fundaram aí algumas linhas evangélicas que lidam com o conceito de que aqui pode homossexual porque Jesus Cristo aceitava todos em igual forma. Então, né? Não sei, ele aceitou quem está escrito lá que ele aceitou, né? Mas não quero ficar aqui de novo contestando o conceito do cristianismo. Esses conceitos são fraquíssimos para mim, então não me interessa ficar muito aqui numa conversa de você está errado porque você entendeu errado. Eu não quero. Agora, efetivamente, principalmente, um homossexual que procura um conceito de aprovação de alguma igreja, essa pessoa tem que ser estudada. Meu amigo, você já tem uma aprovação civil, oficial. Vai lá, una-se ao seu parceiro, à sua parceira, e tá tudo certo. Essa união, aproveita enquanto ela é, hein? Porque do jeito que vão as coisas é capaz de deixar de ser. Mas essa união já é reconhecida nos conceitos da legislação brasileira. Isso é um grande avanço, tá? Agora, me desculpa, se você vai numa igreja falar, pastor, você pode me casar com aqui o meu companheiro? Me desculpa, cara, você está procurando sarna para se coçar e você está procurando se unir ao seu algoz. Tudo que esse pastor odeia é você. Sabe por quê? Porque você faz o que ele queria fazer. Pessoas que odeiam tanto a homossexualidade, só tem essa explicação na minha cabeça. Se você se ofende com a homossexualidade, você tem um problema.
Você tem um problema gravíssimo. Vai, por favor, se curar fazendo o que você tem vontade. Que ninguém tem nada com isso, viu, bro? Eu queria que você... Ah, mas eu não tenho direito. Sim, você tem o direito. Então procure esta igreja específica que você já ficou sabendo que aceita e tal. Beleza. Vai nessa, cara. Vai nessa. Não é a que você queria? Você vai fazer o padre casar você? Por força da lei? Ah, chato, hein, cara? Chato, hein? Inadmissível, na minha opinião. Incompreensível. O maior perseguido de todas as religiões, que é o homossexual, querer se unir a essa religião. Ah, porque é um desejo básico do ser humano, uma união divina. Sério? Tá bom então, beleza. Eu devo ser uma aberração da natureza. Eu sei que aos olhos e aos ouvidos de muita gente que, se pusesse os ouvidos a ouvir as minhas blasfêmias, não ia me encarar como a besta do Apocalipse. Coitado de mim. Não tenho o poder de destruir nada, meu amigo. Nada. Nem meus inimigos. Nem tenho a intenção de destruir ninguém, hein? Vamos deixar isso muito claro. Agora, algumas coisas não dá pra encaixar, cara. Não dá pra tentar dar um jeitinho. Você vai esperar que um dia, porque a igreja deu algumas aberturas, o papinha marketing pessoal resolveu dar umas declarações bacanas, até interessantes, até muito úteis, por sinal, colocando a questão de que a igreja está aberta a todos são filhos de Deus, deixando isso claro, tendo recebido alguns travestis, alguns homossexuais. Se você se empolga com isso, saiba que quem está na contramão é você e o Papa. Na contramão de um conceito básico. Não existe religião matriz que, por entendimento daquele livro que eles levam debaixo do braço para praticar os seus conceitos, não existe nenhuma que vá te aceitar. E se o Papa está fazendo isso, ele está contradizendo a própria Escritura. Que é assim, né? Quando depois de um tempo ficou incontestável a questão de que a Terra não é o centro do universo, de que o planeta faz parte de um cosmos universal muito maior do que o teocentrismo, né? Que a igreja sempre colocou, porque, vamos deixar claro, né? Sem o conceito desta pseudociência, né? Que o Mackenzie já está fazendo aí, que é, como é que falam? É o design inteligente, né? No máximo é onde uma religião pode chegar. E o design inteligente é a suposta, e medíocre explicação científica de que o homem é o centro do universo. O homem é a perfeição da criação, já que ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Quem escreveu isso? Deus, no seu livro sagrado. Ele desceu e escreveu? Não. Ele inspirou algumas pessoas a escreverem. Beleza, então tá bom. Percebeu que não dá, né, cara? Não dá. É ter que acreditar demais com argumento de menos, né? E pronto. É totalmente estranho. Quando tudo isso já foi provado, a Igreja Católica foi num momento e falou: não, isso é sentido figurativo. Mas peraí, cara. Apedrejar adúlteras é sentido figurativo? Chicotear o escravo é sentido figurativo? Como libertar o seu escravo ficando com a mulher e os filhos dele é sentido figurativo? O que para você é sentido figurativo? Então faz o seguinte, cara. Faça como eu. Entenda que tudo que está lá é sentido figurativo. E quem sabe sejam só exemplos de narrações, parábolas. Quem sabe sejam só exemplos de parábolas até a história do marco principal da sua igreja. Não pode ser. Ah, não. Você tem teorias científicas, históricas para me comprovar.
você só tem teorias, né? Só tem teorias. Esse aqui é o meu colega André, aquele carrinho ali. Ele é vizinho aqui, mora no mesmo bloco que eu. É pai do Pedrinho, um menino extremamente bem educadinho. Enfim. Abusei do tema. Foi de propósito, tá? Foi de propósito. Cheguei, agora eu preciso dar umas mordidas no moleque que fez uma gracinha muito fofa hoje, que a Glaucia filmou e mandou pra nós. Eu preciso dar umas mordidas bem legal nele. Vamos lá. Meus pãozinhos. Beijo do gordo. Até mais.